Olá, tudo bem? Vamos então para mais pilantragens. Não tem fim. Eu até pensei, vamos parar com esses meus vídeos aí e tal, porque o tema vai se esgotar, né? Mas não esgota. Vamos hoje falar então em pilantragens teológicas, né? Da religião, é terrível isso, né? Você está ligado aí na mídia que vem falando sobre o tal do Banco Master, né? Então, o Banco Master é um caso absurdo, né? Que o pessoal roubou dinheiro até não querer mais, né? Pilantragem na grossa, braba. Mas qual que é o ponto? O ponto aqui nessa, temos que ver. Como é que essa pilantragem grossa, grande, safada, se liga com a religião, né? Se liga com a religião. Então veja lá, o dono desse Banco Master aí, veja, é uma pilantragem como ele chegou a ser dono de banco, incrível, né? Essa pilantragem somente foi possível por conta do desleixo e da pilantragem que teve no governo Bolsonaro. Você é bolsonarista e tal, você pode não gostar do que eu estou falando, mas você tem que pesquisar e verificar como é fato. O seu, o neto lá do Bob Fields, o Roberto Campos, né? Que foi ministro aí na época dos milicos, e esse é o neto dele, o Roberto Campos teve esse neto, né? Esse neto deixou a pilantragem coração total, não porque ele seja pilantra. Eu acho que ali é simplesmente o seguinte, ele acredita nesse mito do liberalismo e tal, que todo mundo é bom, autorizou o funcionamento do Banco Master. Mas agora vem a pilantragem teológica, religiosa, que está no meio disso aí, né? Esse Banco Master está envolvido com a Igreja Batista da Lagoinha. Essa igreja tem aqui até mesmo a minha cidade, Maringá, uma filial, né? Uma filial. Essa Igreja Batista da Lagoinha, ela cresce que nem cogumelo, sabe? Aparece ali, aparece lá, porque é o mesmo esquemão de sempre para montar filiais eclesiásticas. Bom, essa Lagoinha lá de Belo Horizonte, ela lógico, evidentemente, estava fazendo parte do grupo dos evangélicos ligados ao Silas Malafaia e Companhia Limitada, né? O Silas Malafaia também está sendo investigado, tá? Eu acho que uma hora vai cair assim, vai cair ele também, porque agora ele está pedindo doação para comprar um avião novo, né? É um pilantra, assim, teologicamente não se sustenta, mas é um pilantra. Eu tenho dó das pessoas que vão lá e participam desses esquemas, né, de pilantragem, né? Não que eu acho que a igreja, se você está envolvido com ela, você põe a mão no dinheiro, lógico, você acredita, tem coisas importantes que a igreja tem que fazer, mas pilantragem não. Então, essa igreja Lagoinha, nós estamos lá, em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, originalmente, essa igreja Lagoinha Batista começou com José Arrego do Nascimento, um pastor, né, batista e tal, começou a fazer pregação. Passou alguns anos, em 1972, a liderança foi assumida pelo Márcio Roberto Valadão. Pastor Márcio Roberto e tal, ficou alguns anos, mas já começou um processo modificativo dessa igreja batista de Lagoinha. Até que, em 2022, assumiu o André Valadão. Veja, já começa um problema, né? A igreja começa um sistema monárquico, filial, quer dizer, porque o pai é pastor, o filho é pastor também. Quando você vai numa igreja, se o filho quer assumir o negócio do pai, já desconfia, igreja não é um negócio. Igreja não é negócio, não é uma indústria, né? Os filhos, normalmente, têm que sair meio bravos com o pai, desgostosos, querem procurar a vida em outro lugar. Não seguir aí o caminho da igreja. Tem alguns sérios, ok, não vamos radicalizar. Mas o cara assume negócio, a igreja como um business, né? Então esse André Valagão assumiu e tal. Hoje, sei lá, deve ter umas 600 igrejas de Lagoinha espalhadas aí. É que nem peste, né? Empesteou tudo. Empestei essas igrejas da Lagoinha. Até que na minha cidade tem, né? Amigos meus frequentam essa tal dessa igreja. Veja lá, o irmão desse Valadão, a irmã dele, aliás, é casada com um cara chamado Fabiano Zettel, que era um operador financeiro dessa igreja aí, né?
E ela é casada com o irmão do Vorcaro. Desculpa, até falei errado. Ele era casada com o irmão do Vorcaro, né? E o Fabiano Zettel era pastor da igreja dessa Lagoinha, também na região de Minas, ali de Belo Horizonte, num outro bairro, né? E esse Fabiano Zettel era operador financeiro e tal, e ele desenvolveu ali o troço chamado Clava Forte Bank, um banco para continuar a pilantragem. Entende? Onde que está a pilantragem? Você faz descontos de INSS das pessoas que estão aposentadas. Você conseguiu, pega o nome da pessoa, pega o CPF e tal e começa a ter desconto. Crédito consignado, entendeu? É que nem, por exemplo, às vezes você faz inscrição num curso de qualquer coisa, de repente você vai ver que o curso continua lançando contra teu cartão de crédito, anuidades, mensalidades, etc. Vai lançando à toa. Entendeu? Aí até a hora que você percebe, levaram lá R$1.000, R$2.000, assim vai. O esquema era esse. Porque o aposentado, coitado, ele é aposentado, ele recebe aquele dinheirinho dele, ele não percebe se tirar um vintão dele da ponta. Não percebe. E vai daí para essa maracutaia enorme que foi o negócio do INSS, são bilhões de reais, né? Desviados. E foram desviados nesse Banco Master, né? E aí, lógico, o Banco Master tem outras instituições que capilarizaram, que distribuíram esse negócio do dinheiro que ele queria arrecadar. Entre elas o Banco BTG Pactual, né? Tá? Não que o BTG Pactual achou que era um bom negócio, né? Pegar o dinheiro ali e tal e servir como intermediário. Mas esse Banco Master está na investigação, a coisa é complicada, né? E a questão da igreja tá. Veja lá, quem ainda vai ter muitos problemas é o senador Carlos Viana. O Carlos Viana é do Podemos também, de Minas Gerais. Você vê, pilantragem mineira. Pilantragem mineira. Né? Pilantragem mineira. Esse Carlos Viana pegou e fez nessas emendas PIX aí, fez verba para Lagoinha, mandou dinheiro para lá. Ou seja, você que está assistindo aí esses meus vídeos aí tem que perceber, né? Pilantragem religiosa, né? Não acaba. Quando você está numa igreja em que a igreja tem por Deus Mamon, o amor ao dinheiro, você vai ser capturado por uma coisa que não é evangélica, não é libertadora para a tua vida. Você vai estar amarrado com isso aí, entendeu? Caia fora enquanto é tempo. Não fique refém desse tipo de situação. Você acha, mas a igreja está me fazendo bem, né? Eu vou lá, faço uma catarse, né? Eu faço uma catarse, eu fico pulando, dançando, eu faço uma reza braba e vou bem para casa. Ok. Tem gente que joga nos bets, né? Daí você sente melhor. Fazer o quê, né? Mas lá você vai ser para enganada. Pilantragem religiosa. E vou terminar aqui esse vídeo dizendo o seguinte, ó. Tem muito mais pilantra que você possa imaginar. Onde se quer achar pilantra eclesiástico das igrejas, né? Pega no Congresso Nacional essa bancada da Bíblia. Bancada da Bíblia podre. Podre. Né? E tem um projeto de poder. Por isso que eu falo que é podre, porque, veja bem, esse povo se diz cristão, né? Seguidor de Jesus Cristo. Jesus Cristo teve um projeto de poder. Ele foi rei do quê? Né? E essas pessoas estão na bancada da Bíblia, têm um projeto de poder. E poder porque o dinheiro está envolvido e tal. Então, dessas pessoas é que está alertada a Bíblia, a piedade, né? A aparência de piedade, ela pode ser grande fonte de grana, recursos. Entendeu? Pilantragem evangélica. Não perca a fé, não. Fé tem que estar direcionada para outra coisa, não para pilantragem. Tá bom? Um abraço.